Sabe aquela discussão de bar sobre futebol onde todo mundo tem um palpite? Pois é. Mas, e se a gente pudesse ir além do eu acho e mergulhar no os números mostram? É exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Aí, a gente chega naquela pergunta clássica, né? Como é que se separa o fato da pura emoção no esporte? Aquele palpite certeiro tem mesmo algum fundamento ou é só o coração de torcedor falando mais alto? Pensa só, de um lado tem a paixão, aquele grito de esse time tem garra, vai ganhar, e do outro, a análise mais fria dos dados que chega e diz, olha, jogando em casa, essa equipe vence em 72% das vezes. São dois mundos bem diferentes. E é exatamente para unir nesses dois mundos que surgem abordagens como a do Smart Goal. Pense nisso como uma nova ferramenta, uma espécie de tradutor que pega aquele monte de números e ajuda a gente a entender melhor o que acontece em campo. A gente vai usar o Smart Goal como nosso exemplo prático aqui. A ideia é bem simples, na verdade. Usar dados para ler o jogo de um jeito mais objetivo. Mas, afinal, o que é essa tal de análise de dados no esporte? A melhor forma de pensar nisso é como um trabalho de detetive. Cada estatística, cada resultado passado, cada gol, tudo isso é uma pista que, quando a gente junta, ajuda a desvendar os mistérios do jogo. Bom, chega de teoria, né? Vamos para a prática. Vamos pegar um jogo de verdade para ver como essa investigação funciona. E aqui está a nossa cena do crime. A análise estatística de uma partida da Liga Portugal entre Porto e Gil Vicente. Pode parecer um monte de informação de uma vez só, mas calma, a gente vai decifrar isso aqui juntos. Como em toda boa investigação, a gente precisa começar pelo básico. E no futebol, o ponto de partida é sempre dar uma olhada na tabela de classificação. De um lado, a gente tem o Porto, que na ocasião era simplesmente o líder do campeonato. E do outro, o Gil Vicente, fazendo uma campanha excelente ali na quarta posição. Ou seja, já deu para ver que não é um jogo qualquer, é um confronto de peso. Beleza, agora que a gente já sabe quem são os protagonistas, vamos começar a cavar mais fundo, a analisar as pistas para entender a história que os números contam sobre cada time. E é nesse ponto que os números começam a pintar um quadro bem claro. Uma história sobre o momento de cada equipe e também sobre o domínio histórico nos confrontos. Olha só que interessante. A forma recente do Porto nos últimos jogos era boa, enquanto a do Gil Vicente nem tanto. O fator casa também pesava a favor do Porto. E agora, o dado mais forte. No confronto direto, o histórico mostrava que o Porto vencia 72% das vezes. É uma vantagem estatística bem considerável, né? Certo. A gente já tem um monte de pistas importantes. A grande questão agora é, como é que se junta tudo isso para tentar chegar a uma conclusão sobre o resultado do jogo? Com base em todas essas informações, qual seria o placar mais provável? Vamos ver o que os dados nos dizem. E o resultado? Olha só, é surpreendente. O placar mais provável, estatisticamente, era o empate em 1-1 com quase 13% de chance. Logo depois, coladinho, vinha a vitória do Porto por 1-0. Ou seja, mesmo com todo aquele favoritismo nos dados, a análise apontava para um jogo bem mais equilibrado do que a gente podia imaginar. E aqui talvez esteja a lição mais importante de todas. A análise de dados mostra probabilidade, não certeza. Ela aponta o caminho mais provável, mas não garante o que vai acontecer. Afinal de contas, a graça do futebol está exatamente aí, no imprevisível. Então, o que a gente tira de tudo isso? Como é que essa forma de analisar o esporte pode mudar a nossa experiência ao assistir a uma partida? Para resumir, a ideia não é que os dados matem a paixão. Muito pelo contrário, eles adicionam uma camada de informação que enriquece o debate. A gente começa a entender melhor os porquês por trás do desempenho e passa a ver o jogo de uma forma mais estratégica, pensando em probabilidades. Fica aqui uma reflexão final. Será que os dados tiram a magia do esporte? Ou, na verdade, eles nos dão uma nova lente, uma nova maneira de admirar a complexidade do jogo? Fica aí a pergunta para a próxima vez que a bola rolar.